Chegou o dia tão aguardado por vocês, por mim, por todos nós. Vamos ler livros de romance que se encaixam nessa época do ano de Halloween. Aconchegante. Oi, eu sou a Paloma e esse é o meu canal. Eu espero muito que vocês estejam bem no dia de hoje. Estou animadíssima para começar esse vídeo e espero que vocês também estejam animados para me acompanhar nessa jornada romântica meio estranha de livros de romance que se encaixam nessa época do ano de Halloween. Ano passado, quando eu comecei a pensar esse projeto de Halloween aconchegante aqui do canal, eu acabei me deparando com essa ideia onde eu lia livros de romance que se encaixassem nesse tema. E foi uma ideia assim que eu tive em um dia qualquer. Acabei comprando vários livros e foi um dos vídeos mais legais que eu gravei ano passado. Pensando nisso, eu tinha que repetir essa dose em 2025, então eu separei 4 leituras para nós fazermos nesse vídeo aqui juntos. 2 livros de continuação, um livro único e também uma leitura conjunta que eu vou fazer com o pessoal aqui dos membros do canal. Sem mais demoras, vamos para o primeiro livro que eu escolhi ler nessa época do ano, que é na verdade uma continuação de um livro que eu li ano passado. A minha primeira escolha para esse vídeo vai ser Namorando um Vampiro, que é o segundo livro dessa série de vampiros da autora Jenna Levine. Eu li o primeiro livro ano passado, que foi Morando com um Vampiro. Eu gostei muito dessa leitura, achei super legal. Eu acho que eu não tava dando mais nota naquela época do ano, só que hoje eu vejo que eu daria umas 4 estrelas pra esse livro. Foi super legal mesmo, gente. Foi um livro que eu li muito rápido, em questão de 2 dias eu já tinha lido esse livro. Essa é a beleza de fazer esse vídeo, porque na verdade nenhum dos livros foi muito difícil de ler, assim. Eu sou uma eterna romântica, né, gente? Então pra mim ler livros de romance é normal. Esse aqui foi super rápido, eu fiquei muito entretida na história. E esse daqui é o segundo volume da série. Isso porque no primeiro livro a gente conhece o Frederick, que é o nosso protagonista aqui. Ele tem um melhor amigo, que é o Reginald, que é o protagonista desse segundo livro. Então por isso é que é uma série. Eu não tenho certeza se é uma continuação direta, mas eu creio que assim como qualquer outra série de romance, o Frederick e a Cass vão aparecer de alguma forma no segundo volume, assim. Não que seja uma continuação da história deles, mas eles vão aparecer em algum momento pra fazer tudo fazer sentido, né? Estou animadíssima e espero que esse livro seja tão legal quanto o primeiro volume. Mas eu não sei, gente, porque eu não gostei muito do Reginald no primeiro livro, então talvez ele melhore nesse, o que seria ótimo. O segundo livro que eu escolhi ler é, na verdade, um livro aleatório que me chamou a atenção por conta do título dele. Desde que ele saiu lá fora. Eu nunca vi essa editora na minha vida, eu comprei esse livro e quando ela chegou em casa eu percebi que não era de nenhuma editora conhecida. Então vamos falar sobre O Amor nos Tempos dos Serial Killers. E a capa é muito legal, olha aqui. Pelo que eu lembro de ter lido a sinopse, mas eu não lembro exatamente de todos os detalhes. Eu só lembro que fazia sentido com o tema do vídeo. Mas pelo que eu lembro, a nossa protagonista é apaixonada por true crime e aí o vizinho dela é meio suspeito e ela acha que ele pode ser um serial killer, só que ao mesmo tempo ele é muito charmoso. É alguma coisa assim, gente. Só que esse livro é da editora... Deixa eu lembrar o nome aqui. Editora Rua do Sabão. Eu não tenho ideia de que editora é essa e eu sou super interessada nele, então espero que seja uma ótima leitura. Esse aqui foi o livro, assim, mais diferentinho que eu peguei pra essa nossa lista. Aqui tá escrito logo... Aqui na capa tá escrito: o verdadeiro amor pode sobreviver à obsessão por crimes? É muito estranho porque eu estava refletindo nisso esses dias, o fato de que garotas da minha geração, assim, de 20 e poucos anos, quase 30 anos, nós somos obcecadas por true crime e eu não sei onde que isso começou, eu não sei por que é que esse fenômeno começou, mas é um fato. O terceiro livro que eu escolhi ler para esse vídeo é, na verdade, a minha leitura conjunta com o pessoal dos membros. Isso porque eu acabei trocando o meu clube de membros, então agora nós temos um novo clube aqui no YouTube, tem um botãozinho aqui embaixo escrito Seja Membro, caso você fique interessado em saber um pouco mais. Mas eu já tinha um clube de membros antes e eu tinha 2 categorias, né, 2 clubes de leituras diferentes. E a categoria dos coelhos, que é justamente o meu clube de leitura de romance, já tem alguns livros programados para esse ano, que eu vou cumprir, né, o meu compromisso com eles. Então a gente acabou escolhendo um livro pra ler nessa época de Halloween, justamente pra ele caber nesse vídeo e facilitar a minha vida. E nós escolhemos ler Morrendo de Amor, que também é um livro que me chamou a atenção desde que ele saiu lá fora, tanto que eu acabei comprando o e-book em inglês dele, que tem o título
Morbidly Yours, eu acho que é uma coisa assim. É um trava-línguas, mas faz sentido com Morrendo de Amor. Esse livro, pelo que eu lembro da sinopse, um homem que tem uma funerária, só que ele só pode assumir a funerária da família dele, no caso, assumir o papel de chefe dessa funerária, se ele se casar. E nós temos essa protagonista, que é uma texana, que muda pra essa cidadezinha e acaba sendo o interesse romântico do nosso protagonista. Então, eu espero que esse livro seja muito legal. Potencial ele tem, gente. Eu só espero que ele seja tão divertido quanto ele parece. E esse daqui, como eu falei, eu vou ler com as meninas lá dos Antigos Coelhos. Apesar de não poder entrar em tantos detalhes assim com vocês, na minha opinião final, eu acho que vai ser legal compartilhar essa leitura com vocês. E o último livro que eu escolhi para esse vídeo vai ser Kouro e Rouxinol. Gente, eu estava animadíssima para ler esse livro e foi muita força de vontade da minha parte de ter esperado esse projeto para eu conseguir ler esse livro, porque pra mim, eu já teria lido essa série há muito tempo. Kouro e Rouxinol é o segundo volume da série, que começou em Cutelo e Corvo. Essa série chama Trilogia Morrendo de Amor. Já tem o terceiro livro publicado aqui no Brasil, só que eu ainda não consegui comprar, então ele vai ficar para um próximo vídeo. Amei esse livro ano passado, quando eu li nesse vídeo de romances de Halloween. Ele é muito estranho e bizarro. Aliás, se vocês quiserem saber a minha opinião sobre esses primeiros volumes de séries, eu vou deixar o vídeo marcado aqui no card, mas esse aqui me surpreendeu muito positivamente, mesmo que seja bizarro, e eu não via a hora de pegar o segundo livro, porque esse daqui é sobre um outro irmão. Cada livro dessa série vai ser sobre um irmão. E esse segundo livro é o do irmão que mais me chama a atenção. Então, altas expectativas pra ele. Eu espero, gente, de coração, que ele seja tão maravilhoso quanto ele parece, porque já aconteceu de me decepcionar, sabe? De querer muito ler um livro de uma série e acabar me decepcionando. Esse é o quarto e último livro que eu separei pra gente ler nesse vlog. Eu espero que sejam ótimas leituras, que sejam livros super divertidos, rápidos, dinâmicos, um pouco bizarros, talvez um pouco assustadores, mas sempre românticos, e que esse vídeo seja muito legal de gravar. Espero que vocês me acompanhem nessa jornada, que vocês gostem. E sem mais demoras, vamos para a minha primeira leitura, que eu já decidi vai ser Namorando com o Vampiro, porque eu acho que esse aqui vai ser um bom start pra gente. Já podemos conversar sobre o primeiro livro deste vlog de romance, que é Namorando com um Vampiro, porque eu finalizei a minha leitura em 3 dias. Isso porque eu poderia ter lido em 2 dias, mas eu preferi ler em mais um só pra ficar mais tranquila, porque esse livro é muito fluido, muito divertido, e ele foi tão bom quanto o primeiro. Em Namorando com um Vampiro, nós vamos recapitular o que sabemos sobre o Reggie, ou Reginald, para quem não é muito íntimo dele. É o melhor amigo do Frederick, como eu falei, o protagonista do primeiro livro. Lá no primeiro livro, a gente entende que o Frederick é um cara super culto, super sério, super tradicional, tanto que ele é inspirado no Adam Driver, e eu acho que ele realmente traz essa aura de seriedade, sabe? Enquanto que o Red é um cara loiro, que eu acho que é muito difícil a gente encontrar nos dias de hoje, um protagonista loiro, mas ele é aquele cara mais descontraído, mais doidinho, sabe? Tanto que eu não gostei muito dele no primeiro livro. Achei que ele é muito fora da casinha, assim. Tanto que quando ele aparece nesse livro, a roupa que ele tá usando é uma saia xadrez e uma camiseta de banda, pra vocês entenderem como que ele é, enquanto que o Frederick é aquele cara que usa terno, sabe? Então, o Red é o completo oposto do seu melhor amigo, mas eles se dão bem, faz muitos e muitos anos que eles estão juntos, já que eles são vampiros, e a gente vai justamente resgatar o Red, então, pra essa história. E a gente passa a conhecer a Amélia, que é a nossa protagonista feminina, o interesse romântico do Red. A Amélia é uma mulher de 34 anos,
muito bonita, alta, loira também, o que eu acho estranho a gente ver nos dias de hoje. Mas ela é contadora, o que vai contra todos os padrões de protagonistas de livros de romance, né? E ela ama o trabalho dela, não só isso, como ela é muito boa no que ela faz. Logo nos primeiros capítulos, o Red acaba trombando com a Amélia na rua e ele tá tentando despistar alguém que tá atrás dele. Ela não entende muito bem o que tá acontecendo, só que ele pede pra ela fingir que eles se conhecem. Ela consegue ele passar por essa situação e os dois seguem os seus caminhos pensando que nunca mais vão se ver. Só que nesse meio tempo, a Amélia recebe o convite de casamento da prima dela e não é o único convite que ela recebeu nos últimos tempos. Todos os primos dela estão casando e ela está solteira. Ela sofre muita pressão da família pra ter um relacionamento. Então, quando por uma coincidência aí do destino, ela encontra o Red de novo, ela decide fazer essa proposta pra ele que eles tenham um relacionamento falso, pelo menos enquanto todo esse casamento durar. Então a festa de noivado, uma viagem de casais, o casamento em si. Então eles fazem esse acordo de ter um relacionamento falso durante todo esse período pra que ela tire um pouco da pressão da família, né? Só que assim, gente, obviamente a gente sabe o que acontece. Aqui atrás tem algumas frases que eu acho que definem muito bem essa história. Então nós temos um vampiro caótico envolvido em uma polêmica centenária, uma contadora certinha que não aguenta mais a pressão da família e tudo começa com um namoro de mentirinha, mas em breve o amor verdadeiro pode estar em jogo. Esse livro é tão fluido e tão divertido quanto o primeiro volume, isso porque a autora brinca muito com as profissões das pessoas. No primeiro livro, a Cassie é uma artista que usa lixo pra fazer sua arte, e isso é muito engraçado porque as coisas que ela fala e as coisas que falam pra ela são muito engraçadas. Nesse caso, a Amélia é uma contadora que tem um relacionamento de mentira com um vampiro totalmente caótico. E é muito engraçado também porque essa parte de contadora, né, de imposto, de receita, é muito presente na história e faz com que a história seja muito engraçada. Eu acho que a autora tem umas tiradas, assim, muito legais, fora que eles fazem sentido juntos, assim, eu não sei, é meio que os opostos se atraem. Eu dei 4 estrelas pra esse livro justamente porque ele é muito fluido, muito divertido, bem clichêzão, só que ao mesmo tempo ele me deixa super entretida, assim como eu fiquei entretida no primeiro volume, sabe? Eu acho que essa série é uma série muito coesa, eu acho que o terceiro livro vai ser muito legal de ler também, e eu acho a autora uma diva, gente. Desde a primeira vez que eu li a biografia dela aqui, né, esse textinho pequeno dos autores aqui, que eu não sei o nome, tem um nome específico, gente, mas eu esqueci. Eu acho essa autora uma diva, porque simplesmente faz sentido, gente. Aqui tá escrito assim: de dia, Jenna trabalha para ampliar o acesso a moradias populares no sul dos Estados Unidos. À noite, ela escreve romances em que coisas ridículas acontecem com pessoas bonitas. Quando Jenna não está escrevendo, é possível encontrá-la vendo dramas coreanos aos prantos, começando projetos de tricô que nunca vai terminar ou aproveitando o tempo com sua família e seu pequeno exército de gatos. Fora que nos agradecimentos, né, ela começa os agradecimentos de uma forma muito incrível, porque ela diz assim que cada processo de escrita de cada livro que ela escreve é diferente. O primeiro livro, ela começou meio que superando a síndrome de impostora que ela tinha, porque ela tinha medo de colocar o trabalho dela no mundo, enquanto que esse segundo livro, ela já teve um processo criativo diferente, principalmente porque ela estava sentindo muita dor, então assim, fisicamente ela estava com dificuldade de escrever esse livro, né? E aí ela escreve aqui, quer ver? Enquanto escrevia, tive que aceitar uma série de verdades desagradáveis sobre envelhecimento, e o fato de que nem eu, nem o Reginald tínhamos mais 28 anos. Ela é uma autora mais velha, que ao mesmo tempo tá se libertando de todos os padrões da sociedade, escrevendo livros de vampiros jovens. Aliás, eu acho até a idade dos protagonistas muito interessante, porque, no caso, não o Reginald, né, gente, porque ele é um vampiro imortal, só que assim, ele tem muitos, muitos anos. Mas a própria Amélia é uma mulher de 34 anos, o que é muito difícil ver hoje em dia também. Eu sinto que todos os livros que eu pego pra ler, assim, que não seja de Mariana Zapata, por exemplo, é sempre garotas de 20 e poucos anos, sabe? E tá ficando um pouco difícil de eu me conectar com essas histórias, justamente porque tá saindo um pouco do meu ponto de conforto aqui, sabe? Então, ler uma história sobre uma protagonista que é mais velha do que eu, e bem mais velha do que eu, é muito interessante e é meio que um respiro, assim, das outras histórias de romance. Então, mais uma vez, eu recomendo esses livros pra vocês, eu acho que eles são muito interessantes, e eu já estou super curiosa com o terceiro volume, que já tem uma capa lá fora. Ele ainda não foi publicado aqui, porque esse foi publicado esse ano, então eu creio que o terceiro livro talvez só no que vem, se eu for muito positiva falando. Mas eu acho que eu já sei o que vai acontecer
acontecer, porque nesse livro aqui, no final, eles precisam da ajuda de uma bruxa. E eles acabam pedindo a ajuda de uma bruxa que é amiga do Frederick há muitos anos também. E ela também é amiga do Reginald. E eu creio que ela vai ser a protagonista do terceiro livro. Eu não tenho certeza, porque eu não li a sinopse do terceiro ainda. Mas vocês podem ver que embaixo ela tá com um chapeuzinho de bruxa, então talvez seja isso. Até porque faz sentido, né, gente, que tudo esteja conectado. O Frederick e a Cassie aparecem bastante nesse segundo livro, então por mais que vocês possam ler esse livro de forma independente do primeiro, eu recomendo que vocês leiam na ordem, porque é muito legal e faz muito sentido. Enfim, gente, eu gostei muito. Esse aqui me decepcionou um pouquinho mais, assim, porque ele é muito rápido. Ele tem aquela coisa de insta-love, assim, que eu não gosto muito. Só que nesse caso, eu não sei, eu acho que eu consegui relevar um pouco isso e eu acho que fez um pouco de sentido pra história. Eu sinto que no primeiro livro eu tive problemas diferentes que me fizeram dar 4 estrelas, enquanto que esse eu tive outros problemas que me fizeram dar 4 estrelas. Os dois não têm os mesmos problemas, sabe? Até porque são tropes diferentes. Então esse aqui, ele só é meio rápido, assim, em questão de relacionamento, e ele tem cenas picantes. Eu acho que é uma ou duas, assim, mas é bem picante. Então, caso você não goste, fica aí a dica pra você pular esse capítulo. E estou muito satisfeita com a minha primeira leitura deste vlog de romance. Agora eu vou pegar O Amor nos Tempos dos Serial Killers, que eu tô olhando pra ele ali, porque o Morrendo de Amor eu vou deixar um pouquinho mais pra frente, pra eu ter ele mais fresco na minha cabeça quando a gente for discutir em conjunto. Nossa próxima leitura está escolhida e vamos nessa continuar esse vlog. Hoje o clima está perfeito pra gravar vídeo, tá frio, ao mesmo tempo que tá gostoso. Enfim, gente, finalizei minha leitura de O Amor nos Tempos dos Serial Killers e eu não gostei tanto quanto eu gostaria de ter gostado. Nesse livro nós vamos conhecer a nossa protagonista, Phoebe. Ela é uma mulher extremamente obcecada pelo true crime, coisa que eu já tinha comentado com vocês antes, justamente pelo título do livro, por ele ter me chamado a atenção quando ele foi lançado, mas a gente vai acompanhar a Phoebe nos contando como que é essa obsessão dela pelo true crime. Isso porque a Phoebe é na verdade doutoranda e a tese dela de doutorado é justamente sobre o true crime estar se tornando um gênero literário. Essa pra mim foi a parte mais interessante da história, porque eu nunca tinha lido uma história que analisasse academicamente o gênero de true crime. Eu amo livros de suspense e eu sou culpada, eu gosto muito de assistir documentários de crimes que aconteceram. E eu não sei, a minha geração, nós mulheres de quase 30 anos, temos essa obsessão sobre true crime. Eu não sei se é porque nós temos essa também obsessão de querer saber tudo que pode acontecer com a gente nesse mundo estranho, então por isso é que a gente acaba ficando um pouco obcecada com esses assuntos. Mas é muito interessante ver a forma como a Phoebe analisa o gênero de true crime, né, que é esse gênero literário que conta de crimes que já aconteceram. A tese dela tá bem presente na história, ela trabalha bastante nessa tese durante toda a narrativa, e eu não sei se a autora tem alguma relação acadêmica com esse gênero, mas é muito interessante o fato de que a Phoebe acaba analisando livros, então nós temos 1001 referências de livros e documentários de true crime, é muito interessante mesmo. Eu até vou fazer uma lista de tudo que a autora citou aqui pra ver se
eu consigo assistir ou ler, porque assim, eu particularmente achei muito legal. Mas a Phoebe vai analisando basicamente quem escreveu esses livros, como eles foram escritos, por que é que eles foram escritos, quais as relações dessa pessoa que escreveu com o crime que aconteceu. E assim ela vai construindo toda essa tese dela pra defender que o true crime é na verdade um gênero literário bem complexo. Ao mesmo tempo em que a gente acompanha a tese de doutorado da Phoebe, a gente também vai acompanhar a parte mais dramática dessa história, que é justamente a Phoebe se mudando pra Flórida. Atualmente ela faz doutorado dela na Carolina do Norte e ela muda pra Flórida porque o pai dela acabou de falecer. Então ela e o seu irmão mais novo, que já mora lá, vão dar uma geral na casa do pai dela para que eles possam vender essa casa. Quando a Phoebe chega nessa casa, ela vai se hospedar ali porque o irmão dela tem a própria casa, ela conhece o vizinho do pai dela, o Sam. E é aí que tudo começa na parte do romance, porque o Sam é aquele cara super fofo, engraçado, ao mesmo tempo em que é muito tímido, e ele desperta alguma coisa na Phoebe. Eles são completos opostos assim, mas ele desperta alguma coisa na Phoebe e ela vai ter que lidar com isso também. Claramente é um livro de romance, ele foi vendido como um livro de romance, porém eu defendo aqui que esse livro não é um romance romântico. Pra mim, esse livro é uma ficção romântica, porque grande parte da história é justamente sobre o doutorado da Phoebe, a tese que ela está escrevendo, a vida do irmão dela e também todas as dificuldades que a Phoebe tem durante a vida, os traumas que ela tem, a relação dela com a família. E acontece de ter um romance. Então eu acho que esse livro é vendido um pouquinho errado. Se você já viu esse livro como um romance, talvez não seja exatamente isso que você deve esperar dessa história. A parte do romance em si, pra mim, foi a menos interessante. Isso porque eles não têm muita química, eu achei, a Phoebe com o Sam. O Sam é um professor de música, então é aquele cara super pacato que usa calça caqui e camisa de botão. E a Phoebe é essa menina totalmente alternativa. E eles poderiam ter dado super certo, assim, acho que poderia ter tido uma química muito grande neles. Só que a Phoebe deixa muitos dos traumas dela interferirem na história de romance dela com o Sam, que foi o que mais me decepcionou nesse livro, porque a Phoebe tem 1001 traumas com relação ao pai dela, o fato de que ela tá passando por um período muito grande de luto, até porque o pai dela faleceu há pouco tempo, mas são traumas desse relacionamento dos pais dela que não deu certo, que ela acaba trazendo muito pra própria vida. E eu acho isso super válido quando você tá escrevendo um livro de ficção, quando você traz os traumas do personagem principal e tudo que ele faz pra conseguir sair daquilo. Só que nesse caso eu não sinto que a Phoebe quer sair deste lugar. Eu acho que ela quer ficar nesse lugar porque ela chegou num ponto onde ela acha que essa é quem ela é e que ela não tem que mudar, porque ela não consegue mudar. Até vale você colocar uma personagem que tá num lugar que não consegue sair, mas eu sinto que ela tem uma mega oportunidade de ter uma virada na vida com o fato de que ela está se apaixonando por um cara, só que ela não consegue sair dali, ela tá presa naquele lugar e depois de um tempo isso fica meio cansativo. Eu não quero ser insensível ao ponto de falar que a saúde mental da protagonista não importa e que foi cansativo pra mim, tá, gente? Mas é porque se vocês lerem esse livro, eu acho que vocês vão entender. Faltou um pouco de tudo, assim. Eu sinto que ele faltou um pouco de química, faltou um pouco mais de romance, faltou um pouco mais de querer viver a vida, sabe, da parte da protagonista, mas ao mesmo tempo eu achei outros pontos muito interessantes, como, por exemplo, o fato do true crime estar super presente na história. Então eu vou acabar dando 3 estrelas pra esse livro. Eu acho que ele foi ok, ao mesmo tempo que me decepcionou bastante, mas eu não sei, eu acho que assim, se você quer ler esse livro de alguma forma, mesmo, sei lá, com todas as dificuldades dele, mesmo com todos os pontos negativos dele, porque se vocês forem entrar em qualquer resenha, eu acho que vocês vão ouvir a mesma coisa. E se você ainda tem vontade de ler esse livro, eu acho muito legal ler na época do Halloween, porque nós temos essa coisa de crimes e tal. A Phoebe solta fatos aleatórios de criminosos a todo tempo. Tem muitos criminosos citados na história, então nós temos o asterisco, embaixo tem uma nota falando quem que foi, qual livro que é, que filme que é. Então assim, tem bastante referência a esse assunto. E eu acho que é legal você ler nessa época do Halloween. Fora do Halloween, eu não sei se ele funciona muito bem, assim, eu sinto que ele é meio temático. Mas ao mesmo tempo, gente, vai que vocês gostam mais do que eu, né? Infelizmente, não me apaixonei por esse livro. Eu sinto que ele vai ser o livro com a menor nota desse vídeo, eu espero, pelo menos. Isso porque o próximo livro que eu vou ler vai ser Morrendo de Amor, e eu vou ler com o pessoal lá dos Coelhos. No caso, a gente não lê de forma tão conjunta assim, cada um lê no seu tempo, e depois no fim do mês a gente faz uma discussão. Esse vai ser o único livro que eu não vou me aprofundar exatamente na minha opinião, até porque eu preciso guardar a minha opinião para o pessoal lá do grupo, né, do grupo de membros.
Mas ainda assim eu vou comentar com vocês se eu gostei, se eu não gostei, do que é que fala a história. Assim que eu desligar a câmera, a gente passa para a próxima etapa desse vlog. Nem vou focar muito nesse livro, primeiro porque é uma leitura conjunta e como eu falei pra vocês, vou guardar um pouco da minha opinião, segundo porque eu não gostei desse livro e eu não quero focar muito nessa história, porque nesse vídeo eu quero falar de livros bons e esse não é um livro bom pra mim. Isso porque a gente vai acompanhar a Lark, a nossa protagonista texana, que decide mudar pra Irlanda depois de uma tragédia pessoal. O marido dela acabou falecendo num trágico acidente e depois de praticamente 2 anos ela decide mudar de vida e ela se muda pra Irlanda pra trabalhar num escritório de design gráfico lá. A Lark consegue uma casa bem legal, só que ela não percebe que o seu vizinho é na verdade dono de uma casa funerária e é aí que a gente conhece o Callum, que é o nosso protagonista masculino. Ele cuida da casa funerária da família, o avô dele acabou de falecer e agora ele é o herdeiro deste negócio. Porém, o Callum tá passando por um momento um pouco difícil porque o avô dele deixou um testamento dizendo que ele só pode herdar esta casa funerária se ele se casar até fazer 35 anos. E o Callum está muito próximo de fazer 35 anos, ele tem praticamente 6 meses para encontrar uma esposa e cumprir esse objetivo que estava no testamento do avô dele para ele conseguir esse negócio. Porque a família dele é bem complicada, o pai dele não tem interesse nenhum em assumir esse negócio, então ele sente que ele precisa fazer isso para realmente assumir o negócio da família, que foi o que ele foi criado para fazer. Os dois então acabam se conhecendo porque eles são vizinhos, né? E aí as coisas começam a ir ladeira abaixo, assim, gente, honestamente. Até uns 30% da história do livro eu tava gostando muito, principalmente por conta da ambientação. A ambientação desse livro é maravilhosa. Eu sempre ouvi muito falar de certos países e eu sou muito curiosa com esses países. Então, Irlanda, Escócia, Noruega, Dinamarca, eu gosto muito desses países que são meio diferentões pra mim. E eu não tinha lido nenhum livro que representasse a Irlanda de forma tão bonita. Todas as paisagens que eles falam, o modo como eles falam do país, a cultura que a Lark também representa pra nós ali na narrativa dela, porque esse livro é dividido entre 2 narrativas, então a gente tem os 2 pontos de vista, tanto da Lark quanto do Callum, e ela acaba descrevendo muito desse ambiente porque ela é uma mulher texana, né, ela vem dos Estados Unidos e de um estado bem específico dos Estados Unidos, então ela acaba representando a gente, assim, sabe, na Irlanda, mostrando pra gente como é a cultura irlandesa. Eles também falam bastante no gaélico, né, que é uma das línguas que se fala ali naquela parte do mundo, e eu achei sensacional, assim, me deu muita vontade de viajar pra Irlanda. Eu não sou tão fascinada pela Irlanda quanto eu sou pela Escócia. Eu acho que se esse livro tivesse se passado na Escócia, eu tinha, assim, me apaixonado completamente pela ambientação. Mas, assim, gente, dos 30% até o final, a história literalmente foi ladeira abaixo. Esse livro tem todos os tropes que eu odeio, de amigos para amantes, só que eu até aceito esse trope em alguns livros de romance, é que nesse caso, eles negam totalmente, assim, a atração que eles têm um pelo outro, e isso é super cansativo. Nós temos a falta de comunicação no livro inteiro, que, assim, eu juro, gente, é o trope que eu mais odeio. Eu não vejo sentido nisso. Enfim, não gostei de nada, não gostei do relacionamento deles, não gostei das histórias secundárias, não gostei das personagens.
é isso. Não tem mais o que falar pra vocês, até porque os detalhes, né, os spoilers, assim, eu vou falar com o pessoal lá do grupo. Essa nota que eu dei vai ser pela ambientação do livro, basicamente isso. Agora, a gente passa para o último livro deste vlog, que é o que eu mais estava esperando pra ler. Se Kouro e Rouxinol me decepcionar, eu me aposento deste canal, porque não é possível. Os dois últimos livros desse vlog não foram tão legais. Eu sinto que esse vídeo de 2025, lendo romances de Halloween, não está sendo tão assertivo quanto o de 2024, porque eu só li coisa boa em 2024, e agora eu tô errando um pouco nos livros, assim. Mas vamos ler Kouro e Rouxinol. Eu admito que eu estou com altas expectativas pra esse livro, e eu espero muito gostar, gente, sério. Se eu me decepcionar, sabe? Enfim, eu vou começar a minha leitura logo mais, e claro que vou levar vocês comigo nessa. Mais inspirada do que eu estou para gravar esse vídeo hoje não é possível, tá? Acordei muito inspirada, muito feliz, tá frio, tá chovendo, vocês vão ouvir os trovões aí porque tá dando tempestade de trovão aqui. E eu estou super feliz, gente, de ter lido Kouro e Rouxinol, foi tudo que eu esperava, atingiu completamente as minhas expectativas, foi tão legal de ler, foi entretenimento puro e eu estou muito feliz de vir comentar desse livro com vocês aqui nesse vlog, porque eu tinha gostado do primeiro, mas quando eu fiquei sabendo sobre o que era o segundo, as minhas expectativas imediatamente aumentaram e todas foram atingidas durante a minha leitura. Eu acabei lendo esse livro super rápido, eu li em 2 dias porque eu não conseguia parar de ler. A autora tem aquele tipo de escrita que você lê e você sempre quer mais, o que eu acho que é muito bom. Quando você é um escritor, eu acho que esse é o maior objetivo, assim, que você tem que alcançar, sabe? As pessoas lerem a sua história e ficarem famintas pelas suas palavras. E esse livro é simplesmente entretenimento puro. Isso porque a gente vai conhecer a Lark e o Lakeland, os dois já aparecem no primeiro livro, que é Cutelo e Corvo, só que eles aparecem como personagens secundários. A Lark é a melhor amiga da Sloane, que é a protagonista do primeiro, e o Lakeland é o irmão mais velho do Rowan, que também é o protagonista do primeiro. E os dois têm papéis muito importantes no primeiro livro, por isso é que eles me chamaram a atenção, porque eles estão muito presentes na vida dos protagonistas do primeiro, só que de uma forma mais interessante do que os protagonistas do primeiro livro. Não sei se vocês estão me entendendo. A vida deles e o modo como eles são, a personalidade, enfim, é muito mais interessante do que os dos protagonistas do primeiro livro. O que eu acho que vai contra a opinião de todo mundo, porque esse livro é o que tem a menor nota da série. E eu tô muito surpresa, porque pra mim esse é melhor do que o primeiro. Acontece que esses livros são extremamente bizarros. A lista de gatilhos dele que eu filmei pra vocês, eu filmei só o começo, ela tem 2 páginas. É uma série feita pra pessoas específicas, porque não é todo mundo que vai conseguir ler esses livros. Eles têm muita violência, eles têm muita violência explícita, aliás. Ele tem cenas hot, só que assim, são cenas muito específicas, diferenciadas. É um dark romance mesmo. Então eu
creio que não é uma série pra todo mundo. Eu, particularmente, não gosto de dark romance, né, que é um dos subgêneros do romance, que é aquela coisa mais sombria, mais distorcida. É muito raro eu ler esse tipo de livro, porque eu simplesmente não gosto desse subgênero, eu passo longe dele. Mas essa série é uma das poucas séries de dark romance que eu tolero, assim, e não só tolero, como gosto muito. Acho ela muito bizarra, mas na medida certa. Eu não sei explicar direito pra vocês, apesar de eu estar tentando, né? Gosto desses livros e eles são muito fora da minha curva. Tanto a Lark quanto o Lakeland estão envolvidos em várias mortes, é a vida deles. Apesar desses livros serem bizarros, eles também são muito imaginativos. É uma coisa, assim, que nem passa pela sua cabeça quando você vai ler a história. Só que a Lark tem um histórico aí de assassinatos. Também o Lakeland tem um histórico de assassinatos e eles acabam se vendo envolvidos numa conspiração, e a única maneira deles se protegerem dentro dessa situação é casando um com o outro. E aí, gente, a gente entra nesse plot, nesse trope que sempre me chama atenção. Gente, se tem casamento falso envolvido, eu provavelmente vou ler. Essa é uma falha de caráter minha, eu não sei, existe algo muito interessante no casamento falso. Eu sou pró-casamento, eu acho que o casamento é uma união, assim, muito maravilhosa entre duas pessoas. A gente escolhe se unir a outra pessoa, fazer uma aliança, então eu sou pró-casamento, gente, eu sou uma terna romântica. Mas tem alguma coisa muito legal em casamento falso, e não só nesse livro, em vários outros livros de romance. Eu provavelmente vou ler se tem esse plot, porque eu acho, assim, muito legal. Também tem um outro trope, é trope, gente, eu quis dizer, não é plot não. Também tem um outro trope que sempre me chama atenção, que é a proximidade forçada, que é justamente o que o casamento faz, eu amo também. Fora que eles são muito sinceros, honestos um com o outro, eles são vulneráveis um com o outro, eles apenas se permitem ser vulneráveis um com o outro. Então, assim, como casal, eu acho esse casal muito forte. Eu acho até que eles vão ser o casal mais forte da série, e eu estou completamente apaixonada pelos dois, assim, eles fazem sentido, eles têm uma loucura distorcida, uma vida distorcida que combina. Simplesmente, eles são um casal muito forte, de personalidade muito forte, e eu creio que só um com o outro mesmo pra se aguentar, assim, é basicamente isso. E esse livro é basicamente os dois tentando lidar com esse casamento, tentando lidar com a família da Lark, que é muito interessante. Ela aparece pouco no primeiro livro, só que agora a gente entende muito mais dessa família dela, e eu amo os toques de humor que a autora coloca nesse livro. Ele é simplesmente magnífico, tem loucura, tem romance, tem tudo que faz sentido nessa história. Não deveria fazer sentido, mas simplesmente faz. E eu tô muito feliz de ter lido esse livro. Eu acho que, apesar dele ser o com a menor nota, ele vai ser o que mais me agrada. Eu gostei muito de Cutelo e Corvo, eu achei que foi muito legal, principalmente porque o Rowan é chefe de cozinha e eu tenho uma queda por chefes de cozinha. O Lakeland é um cara que mexe com couro, então vocês já conseguem imaginar um pouquinho aí a personalidade dele. A Lark é cantora, não sei se eu comentei. Eu gosto muito das personagens, apesar delas serem muito diferentonas e personagens que não exatamente existiriam na vida real, elas fazem sentido. Agora, o terceiro livro, que nós já temos a capa, já tá publicado aqui no Brasil certinho, eu tenho as minhas dúvidas se eu vou gostar ou não, porque assim, quando eu fiquei sabendo dessa série, quando eu peguei Cutelo e Corvo pra ler, eu me interessei bastante pelo primeiro livro e muito mais pelo segundo. Mas o terceiro, eu não sei se eu me interesso tanto assim. Porém, posso me surpreender, porque esse livro envolve bastante todas as personagens desse mundo que a autora criou. Então, os personagens do terceiro livro também aparecem bastante aqui, que é o Fionn, que é o irmão mais novo deles, e a Rosie, que é uma artista de circo que também acaba se envolvendo com o Fionn. Então a gente sabe que eles vão ser um casal, a gente sabe que isso já tá acontecendo, aliás, vou falar sobre isso, mas eu sinto que eles não vão me interessar tanto. Apesar de que, bem no finalzinho desse livro, acontece uma coisa que a Rosie tem que se envolver e ela cresce muito no meu conceito, assim. Ela passa a ser uma mulher muito forte, que eu acho que é um dos fortes da autora, de escrever mulheres fortes, e ela passa a pegar meu interesse. Então, tudo vai depender, assim, do meu ânimo pra ler esse terceiro livro. Eu quero finalizar a série, mas eu não tenho tantas expectativas pra ele, eu acho que eu não vou gostar tanto. E sobre essa questão que eu falei agora, de eles já estarem envolvidos nesse mundo, é muito legal como a autora faz a linha do tempo desses livros, porque eles se intercalam, eles meio que
fica um em cima do outro a história. Em Cutelo e Corvo, a gente tem uma história, tem um início e tem um fim. Só que Kouro e Rouxinol acaba começando no meio de Cutelo e Corvo e passa a ser depois. E a mesma coisa com o terceiro livro. Ele entra no meio de Kouro e Rouxinol e depois tem a sua própria história. Então a autora meio que vai intercalando as histórias, o que faz sentido porque isso quer dizer que as coisas vão acontecendo de forma natural. Não é como se terminasse um livro, aí sim os interesses românticos ficam interessados um no outro e aí começa outra história, sabe? Eu acho essa série magnífica, gosto muito da autora. Eu vi que ela tem outras coisas escritas, mas como eu falei, eu não sei se o gênero de dark romance vai me interessar tanto quanto esses livros específicos aqui. Apesar dos seus defeitos, porque ele tem defeitos, as cenas picantes pra mim são totalmente dispensáveis e eu achei que a autora tomou muito mais liberdade nesse livro do que no primeiro. No primeiro livro nós temos cenas picantes, assim, bem descritas, mas eu sinto que nesse segundo livro a autora deixou a imaginação dela, assim, viajar, porque ela colocou tanta coisa bizarra nessas cenas que eu até me surpreendi. Pra mim, elas são totalmente dispensáveis. Eu tô mudando um pouco, gente, eu não tô com muita paciência pra ficar lendo esse tipo de cena, e essas são bem descritas, e eu acho que essa é a maior parte, assim, do defeito dele. Eu gostaria também de ter visto um pouquinho mais sobre o passado dos dois, porque o passado dos dois é muito falado no primeiro livro, e quando a gente chega no segundo, a gente não tem tantos detalhes, assim, do que aconteceu com eles antes dessa história. Mas ainda assim, sabe quando você lê um livro e você tem certeza que ele é quase 5 estrelas e que ele te deu tudo o que você queria? Posso estar analisando os mínimos detalhes, mas na hora, no entretenimento, eu fiquei completamente satisfeita. Termino esse vlog muito feliz de ter continuado essa série, e esse livro pra mim foi incrível. Eu não tenho mais palavras pra falar sobre ele. Essa série é muito difícil de alcançar certos públicos, mas se você tem vontade de ler, então vai nessa. Mais do que finalizar um vídeo de romances de Halloween, eu finalizo todo o nosso projeto de Halloween aconchegante aqui no canal. Foram diversas leituras, desde o pré-Halloween até o dia de hoje. Eu contei mais de 15 leituras, então é muito possível que vocês tirem dicas de todos esses livros. E eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado de me acompanhar nessa grande jornada que foram todas essas leituras. Se você tem interesse em receber conteúdos exclusivos do canal e mais, não esquece de clicar nesse botãozinho aqui escrito Seja Membro e conhecer um pouco dos planos que nós temos aqui. Vem fazer parte dessa comunidade com a gente. E eu agradeço muito todo o apoio de vocês durante esse projeto, as curtidas, os comentários, foi muito legal compartilhar tudo isso com vocês. Agora eu fico por aqui, gente, e a gente se vê no próximo vídeo, que não vai demorar muito pra sair não, tá? Mas o projeto de Halloween está feito. Obrigada pela companhia de vocês e a gente se vê então no próximo vídeo. Um abraço pra vocês e até lá. Tchau!